O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. No Congresso brasileiro, um projeto de lei caminha no mesmo sentido. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com o físico Gesil Amarante. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Professor Gesil, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço o interesse de vocês e o convite para conversar contigo. Né? Estamos à disposição. Professor, só para entender, vamos começar tentando entender um pouco esse mundo das patentes, antes da gente entrar realmente na abordagem mais política dessa questão, né? O encaminhamento está sendo dado a essa discussão. Só para a gente entender o que exatamente implica suspender patente de um medicamento ou de vacina. O que é suspender patente? Bom, aí tá. Primeiro, é importante lembrar para as pessoas, explicar para as pessoas o que é uma patente. Né? A patente ela é um título que permite a alguém manter por um tempo limitado um monopólio com relação ao uso de uma determinada, vamos colocar assim, de uma determinada tecnologia. Tá? É sempre limitado. É sempre limitado. Não existe patente que vale para sempre. Tá? Uma validade máxima contada a partir do dia do pedido é de 20 anos. Na maior parte dos países é assim, no Brasil é assim também. Tá? Então, durante esse tempo entre você depositar o pedido da patente, em que você coloca lá, a patente não é segredo, né? Patente você publica, você explica tudo que você faz para poder compor aquele equipamento, aquela substância que tem algum uso comercial, algum uso industrial. Quando você deposita um pedido de patente, você espera um tempo até que essa patente seja julgada e entre a data de aprovação da patente e o completar dos 20 anos, e isso retroage para a data do depósito, você tem direito de dizer quem pode e quem não pode utilizar aquilo comercialmente, tanto produzindo, importando, e fazendo qualquer outro tipo de utilização comercial. Então, quando você suspende a validade da patente, tá, você, teoricamente, você suspende esses direitos. Essa pessoa para de ter o direito de determinar se alguém pode ou não usar aquela tecnologia mesmo durante o tempo de validade. Isso implica também o custo, né? O fabricante é que diz quanto custa. Se suspende a patente, isso entra em discussão também? Pronto, agora vamos ver como é que isso pode acontecer. Como é que você pode deixar de ter esses direitos? Tem basicamente duas formas. Ou a patente é cancelada, né? E existem situações em que isso acontece quando de repente alguém comprova, mesmo depois da aprovação da patente, de que aquela patente não deveria ter sido aprovada, né? Aí você tem a nulidade da patente, então ela simplesmente deixa de existir, vamos dizer assim. E a outra forma, que é a forma que normalmente é feita em situações de grande, vamos dizer assim, emergência nacional, etc., isso está previsto na legislação de quase todos os países, inclusive do Brasil, é o chamado licenciamento compulsório. Né? Bom, primeiro o que é licenciamento e depois o que é licenciamento compulsório. O licenciamento é o instrumento segundo o qual o detentor do direito da patente, o titular, permite que alguém use aquela tecnologia comercialmente. Então eu licencio para ti, portanto eu te permito fazer uso daquela tecnologia que é de minha titularidade. Eu cobro por você por isso, ou eu posso fazer isso de graça, eu brinco, né, que a gente pode dar, o licenciamento pode ser de presente de aniversário ou pode ser, né, não importa, pode ser pelo motivo que você quiser. Isso em situações normais. Num licenciamento compulsório, o poder público, né, o presidente da República, ele, por motivos que podem ser vários, inclusive isso está previsto na legislação, por exemplo, uma cobrança de um preço exorbitante, né, fora da realidade. Né? O país pode ser, você está cobrando caro e uma demais. necessidade Isso, grave, né? No caso... Isso.
Isso foi, por exemplo, em 2007, quando o ex-presidente Lula, na época, o presidente Lula, determinou que fosse Licença feita compulsória. a licença compulsória daquele remédio americano Isso, para HIV, que eu não me lembro mais o nome qual é. Exato. Então, esse é um caso famoso, né? E é o único caso, na verdade, que no Brasil realmente chegamos a termo de usar. O fabricante cobrava um preço exorbitante, houve uma tentativa de negociação, essas negociações falharam. Em paralelo, o Brasil foi construindo capacidade tecnológica para fabricar esse remédio. É muito importante isso, essa questão. Porque se você não tem capacidade de produzir, não faz sentido nenhum você fazer um licenciamento compulsório. Porque o licenciamento compulsório diz o seguinte: ó, você é terceiro aí, ou uma empresa privada, ou, por exemplo, a Fiocruz, o governo brasileiro vai autorizar, por exemplo, né, hipoteticamente, a Fiocruz a produzir tal medicamento ou tal equipamento por um preço X. Não é que a patente deixa de ter validade, a patente continua valendo, apenas que o governo obriga, vamos dizer assim, o detentor da patente a aceitar um preço arbitrado pelo governo para o licenciamento. Ok? Então, isso é o que nós temos na nossa legislação e na maior parte dos países é assim também. Sim. Vamos avançar um pouco para esse anúncio, o que ele significa. Isso está, na verdade, em discussão na OMS, né? E não é de agora, mas teve uma reunião, né, que aconteceu ontem e tem uma proposta liderada pela Índia e pela África do Sul de suspensão de direitos de propriedade, especificamente agora na pandemia em relação às vacinas. E é isso que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, apoia, né? De uma forma contrária à história dos Estados Unidos, que tem lá seus grandes laboratórios. Joe Biden está indo contra as posições que os Estados Unidos historicamente tomaram, né? Que importância tem a atitude dele? Claro que quando eu faço essa pergunta, eu estou pensando também em nós, mas tanto para o mundo quanto para nós, tem que reflexo isso tem de fato? Bom, vamos lá. Tentando ser didático, né? Porque isso é muito complicado, essas coisas são muito complicadas. Né? Primeiro que um posicionamento dos Estados Unidos é sempre muito importante, seja lá qual for o assunto. É o país mais poderoso e mais rico do mundo e detém internamente várias empresas do setor farmacêutico. Sem um posicionamento favorável dos Estados Unidos, é muito difícil que que no Concerto das Nações algo efetivamente saia. E aí o mais importante não é nem tanto a OMS, é um outro, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é quem cuida, né, do comércio global e cuja processo de formação teve um dos seus pilares no chamado Acordo TRIPS, que é o Acordo de Propriedade Intelectual. Né? Então, uma vez que haja um acordo entre os países de flexibilizar em âmbito global as patentes para essa situação da pandemia, aí países que têm capacidade produtiva, né, para as vacinas, ou seja lá mais o que for que seja flexibilizado, podem realmente aproveitar e incrementar o esforço global de produção de vacinas, ou seja lá mais o que for, testes, etc., equipamentos. Por quê? Essa situação, qualquer pandemia, tem um caráter importante, diferente de outras situações, que é o seguinte: os Estados Unidos não estão seguros, enquanto o resto do mundo não está seguro. Então, é bom para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinho não vai conseguir fazer esse processo de produzir a vacina para todo mundo e vender para todo mundo. Não vai ser capaz. Nem a Índia, nem a China, ninguém sozinho vai ser, nem a Rússia. Ninguém sozinho vai conseguir fazer isso. Então, vai ter que haver um esforço conjunto. Meses atrás, a Índia e a África do Sul fizeram essa proposta de flexibilização das patentes. E isso pode surtir algum efeito mais no futuro, se for efetivamente acatado esse acordo. Por quê?
porque existem países que têm capacidade e que têm possibilidades de incrementar mais ainda o seu parque industrial e aumentar esse esforço. Tá? Infelizmente, para grande parte dos insumos para a saúde, isso não é o caso do Brasil. Então, essa discussão tem dois âmbitos muito diferentes: âmbito internacional e o âmbito local. Hoje, se todas as patentes de vacinas fossem flexibilizadas, primeiro que não tem nenhuma patente de vacina em vigor nesse momento. Então, seria algo para mais adiante, para ter efeito mais adiante. Então, é importante que tenha essa discussão agora, para que as pessoas possam fazer os investimentos necessários para que isso aconteça. Hoje, não tem nenhuma vacina que não é, que eu saiba, que não é produzida porque tem uma patente impedindo. Mas, efetivamente, essas coisas dependem de um investimento muito grande. Esse investimento só vai acontecer se as pessoas tiverem segurança jurídica, inclusive, de que isso vai ser permitido acontecer. Então, deixa eu sim, não, pode concluir. Não. Não, sim, só entender. Você disse que nós não temos capacidade, os nossos Fiocruz, Butantan, a FUNED em Minas, que está completamente fora dessa, paralisada, sem mexer com isso, as universidades, nós não temos, com a estrutura que nós não temos como produzir os insumos necessários e, afinal, fazer a nossa vacina. É isso. Hoje não. Tá. Então, a patente não adianta, para nós especificamente, não adianta nada. Se o Brasil fizesse isoladamente esse processo de licenciamento, não teria para quem licenciar. Esse é o problema. É um problema que não envolve só a questão das vacinas, é um problema que não envolve nem só a área médica, mas na área médica em particular, a grande maioria dos insumos e equipamentos usados pelos sistemas de saúde, nós importamos. Nós escolhemos uma inserção no contexto global de comércio de insumos para a saúde de, essencialmente, consumidores, com exceções nobres de coisas que a gente consegue fazer, inclusive, que são muito importantes, pelos laboratórios públicos e alguns poucos laboratórios privados que a gente tem de destaque no Brasil. Esse esforço que essa situação que nós temos hoje nos deixa numa situação de muita vulnerabilidade. Então, nós nos inserimos no comércio global numa posição de onde for mais barato, eu compro. Se eu conseguir fazer aqui, mais barato, eu faço aqui. Se eu não conseguir, eu compro lá fora que é mais barato. Tá? Essa dependência, não é? Dependência tecnológica, dependência do consumidor mesmo, de alta tecnologia. Exatamente. O nosso foco nas últimas décadas não foi realmente da independência, foi a de menor preço, com alguns poucos exemplos contrários. Tá? Mas nós estamos nessa situação e é muito grave. Dá um exemplo. No ano passado, o grande debate era dos ventiladores, dos respiradores mecânicos, etc. A Mediatronics, por exemplo, é uma das maiores empresas que produzem equipamentos desse tipo no mundo. Eles abriram as especificações técnicas, os manuais, permitiram, quem quiser, quem puder, por favor, fabrique. Nós entendemos que é muito mais importante resolver o problema das pessoas nesse momento do que os nossos interesses comerciais específicos. Eles abriram. Quantos equipamentos desse tipo o Brasil fabricou? Nenhum. Porque nós não tínhamos capacidade de fabricar as peças que eram necessárias para montar o equipamento. Então, em particular, medidores de pressão, etc., nós não produzimos localmente. Só para a gente ter ideia da extensão desse problema, se hoje houvesse uma decisão política no país de destinar recursos, fazer investimentos para mudar esse cenário, em quanto tempo nós seríamos capazes de reverter a situação, de produzirmos o que a gente precisa numa situação de pandemia, desde as vacinas, vamos centrar nas vacinas, que talvez seja mais fácil de fazer esse cálculo. Quanto tempo a gente levaria? Porque, na verdade, há estudos aí, o FMG mesmo, aqui em Minas, está com uma vacina em andamento, não é? Sim, veja,
Nós temos capacidade científica para fazer isso. A prova disso é que nós temos aí pelo menos umas 10 projetos de vacina. Tem na USP, tem na UFMG, tem em vários outros, em algumas outras instituições no Brasil. Assim, uma coisa é capacidade científica, saber como desenvolver. Outra coisa é o grande investimento necessário para poder fazer com que isso chegue até o final. É caro, leva tempo, se paga, porque é aquela coisa, né? Mesmo que você não consiga exatamente aquele resultado que você está tentando, você vai se capacitando para outras coisas no meio do caminho. Tá? Quando esse tipo de investimento em ciência e tecnologia é bem feito, é bem gerido, mesmo que você não obtenha exatamente aquilo que você estava apontando, você vai ter outros ganhos. Tá? Então, é um tipo de investimento que é o investimento que hoje o mundo inteiro está fazendo. Quanto tempo o Brasil levaria se tomasse uma decisão hoje? Não dá para você prever, tipo assim, não é que você, dá para você prever para casos bem específicos. Então, por exemplo, esses projetos de vacina que estão lá na USP, na UFMG, etc., bom, já poderiam entrar na fase 1, então tipicamente 1 ano e meio, mais ou menos, você já teria essas vacinas. Mas veja que a nossa discussão é mais ampla que essa. Né? A discussão realmente que importa não é só para essa pandemia, é uma discussão realmente de capacitação do Brasil como um todo para insumos de saúde. Olha que interessante, máscaras. Máscaras não são entendidas como alguma coisa high-tech, né? Mas nós não temos capacidade produtiva para máscara N95 para suprir a necessidade do sistema de saúde do Brasil. Não estou nem falando para toda a população, mesmo só os profissionais de saúde. Se nós fôssemos produzir máscaras para todos, nós não teríamos. Nós somos pegos de calças curtas, né? Mesmo em situações em que há tecnologia dominada. Né? É uma questão de um esforço de autonomia nacional que a gente precisa aprender com essa pandemia, porque vai haver outras. Vai haver outras emergências mais adiante. Então a gente tem que começar a se preparar para isso e para outras situações também. Agora, aprender com a situação local. Sim. Agora, professor, voltando para a questão do âmbito internacional, como isso pode beneficiar, enfim, já que a Inês é morta, não é? E a quebra de patente, né? E nós temos que enfrentar a pandemia e nós não temos vacina suficiente e há um problema de escassez grave no país e nós temos mais de 400 mil mortos, enfim. Diante desse cenário, é importante para o Brasil que outros laboratórios, outros países tenham como produzir e aumente a oferta? Sim, é importante para o mundo inteiro. Né? Em termos globais, nós não sabemos quando nós vamos ser capazes de... E outra coisa, nós não sabemos quanto tempo as nossas vacinas vão surtir efeito. Então é possível que nós tenhamos que nos vacinar periodicamente, cada um de nós, cada ano, a cada 2 anos. Como a influenza, né? Como é no caso da influenza, que é um vírus primo, vamos dizer assim, do Covid-19. Então, essa capacidade global de produção ininterrupta, num volume que seja capaz de, se não erradicar, pelo menos controlar esse vírus para níveis, vamos dizer assim, aceitáveis, ela é imperiosa para o planeta inteiro. Então, todos os países, quer dizer, isso é bom, isso é uma proposta boa para todos os países. O Brasil, particularmente, seria muito beneficiado por esse tipo de proposta, porque nós temos uma situação aí, nós temos, por exemplo, a Índia, que é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e está numa situação muito ruim. Como é que a gente espera que a Índia vai priorizar o Brasil no fornecimento de vacinas ao invés de cuidar de sua própria gente? Eles têm obrigações comerciais conosco, ok, mas a gente não tem como esperar que isso aconteça por mais tempo. Então, nós precisamos pensar em longo prazo. Precisamos que o mundo seja capaz de se curar, e o que o Biden fez foi simplesmente pensar logicamente. Né? E estrategicamente também, né? E estrategicamente. Nesse sentido, os americanos não mudaram nada
vamos dizer assim, na verdade ele retornou à tradição americana. Os americanos são extremamente práticos com relação às coisas, né? O presidente anterior é que estava sendo muito ideológico com relação às coisas. O que o Biden fez foi assim, ele olhou e falou, é ruim para a gente? Pode ser ruim em alguns aspectos, mas os prós são muito maiores do que os contras. Então, eles foram práticos, né? É isso. E no nosso caso, Pois é. a nossa estratégia certamente vai ter que repensar a nossa inserção nesse mercado global, repensar a nossa situação de dependência, fazer mais investimentos em ciência e tecnologia, que é algo que tem sido muito fraco no país nos últimos 5 anos, pelo menos. Vamos colocar, pelo menos nos últimos 5 anos a gente tem penado muito e cada vez menos investido em ciência e tecnologia, o que vai fazer com que a nossa dependência, se continuarmos dessa forma, aumente. E mesmo existem esforços nesse sentido que são nacionais, né? Existem esforços que são estaduais ou regionais, e eles precisam ser trazidos para uma estratégia mais nacional, de criar as bases para uma autonomia no setor de saúde, que é importantíssimo. O Brasil como um todo, não está se transformando num país mais jovem, está se transformando num país mais velho. Mesmo com a pandemia, muitos dos nossos velhinhos morrendo, né, nós tivemos menos gente nascendo também, né? Então, o nosso futuro dependermos de cada vez mais de insumos de saúde. Então, a gente precisa se preparar para isso. Agora, o Brasil, falando de uma perspectiva mais política mesmo, o Brasil tomou uma posição que contraria a suspensão da patente e manteve essa posição ontem, né? É uma posição que que foi tomada acompanhando Donald Trump, num alinhamento que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, assumiu na época e manteve, né? Isso eu diria, uma situação um pouco constrangedora diplomaticamente. Como é que o Brasil vai ficar? Ele não está alinhado com seus pares. Aí eu queria a sua opinião sobre isso, de quem está assistindo, essa situação num assunto que lhe é muito, particularmente afeito ao seu trabalho. Ele está descolado dos seus pares, de países em desenvolvimento e tal. E também não está alinhado aos Estados Unidos, como estava até o ano passado. E agora, não é? Isso tem alguma implicação, agrava um pouco, de alguma forma, a nossa situação? Existe uma frase famosa em termos de diplomacia que diz que os países não têm amigos, têm interesses. Por conta de seus interesses, o Brasil, historicamente, sempre se alinhou, não apenas se alinhou, historicamente o Brasil liderou esforços dos países em desenvolvimento em temas relacionados com propriedade intelectual. Infelizmente, o alinhamento que o Brasil fez no passado recente, que eu espero que seja corrigido, foi muito pouco prático, porque atendeu muito pouco das suas próprias necessidades e muito pouco do que se espera que seja a situação do comércio global no futuro. Um alinhamento minimamente racional, em minha humilde opinião, tem que passar necessariamente por uma retomada do papel de liderança em termos dos países em desenvolvimento, porque nós somos um país em desenvolvimento. Não adianta a gente querer dizer que a partir de agora nós vamos ter atitude de país rico e que, portanto, nós vamos passar a ser país rico. Não é assim que a banda toca. Nós somos um país, em muitos aspectos, ainda bastante atrasado em termos sociais, e nós precisamos ver o que é o interesse da nossa gente. E, internamente, trabalharmos pela diminuição dessa dependência. É isso que a China tem feito nas últimas décadas, é isso que a Índia fez nas últimas décadas. A Índia, inclusive, aproveitou muito melhor as flexibilidades do sistema internacional de propriedade intelectual
do que o Brasil. O Brasil e a Índia, é interessante ver isso, seguiram caminhos opostos, né? O Brasil quis tomar uma atividade, não, olha, eu vou agir como se eu fosse um país completamente bem servido de estruturas e vou tomar atitudes mais protetivas, né? Inclusive assumir a proteção de propriedade intelectual dos países em desenvolvimento, às vezes até em em desacordo com, a situação, com os interesses próprios, porque eu entendo que dessa forma eu vou me mostrar como um ambiente melhor para negócios. Então, o Brasil basicamente teve esse tipo de atitude uns tempos atrás. Enquanto a Índia desafiou um pouco mais, usou no limite até o limite as garantias e o tempo de flexibilidade dado aos países em desenvolvimento, que o Brasil lá atrás lutou para que os países em desenvolvimento, na criação da OMC, conseguissem. E hoje o que acontece? Hoje a gente importa boa parte dos nossos insumos de saúde da Índia. Então, funcionou melhor para eles do que para nós. Eu acho que é bom a gente começar a repensar nossa estratégia de desenvolvimento. E não é só saúde, né? Não, para todas as áreas, gente, para todas as áreas. Então, eu queria retomar um pouquinho a questão de patentes e ver como é que você contrapõe os argumentos das farmacêuticas, das grandes farmacêuticas. Elas argumentam que produção e inovação vão ser abaladas com a suspensão de patentes e que bastaria um acordo de transferência de tecnologia, transferência tecnológica. Como é que você avalia essa argumentação? Veja, é verdade que, do ponto de vista prático, acordos de transferência de tecnologia são o que vai fazer diferença para que efetivamente esses centros produtores adquiram essas tecnologias. Tá? Nem tudo se resolve na base de você poder ter acesso às patentes. De novo, essas patentes não estão em vigor nesse momento, a maior parte delas. Existem alguns medicamentos, algumas coisas, alguns insumos que têm patente em vigor e podem, de repente, fazer diferença um pouco mais imediatamente. Você diz patente em vigor em relação às vacinas propriamente ditas da Covid. Isso, exatamente, no caso da Covid. Tá? Então pode ser que alguns insumos envolvam patentes já em vigor, e aí se faça uma diferença um pouco mais rápida, um processo de suspensão dessas patentes. De uma maneira geral, isso não acontece. Então eu não posso, por exemplo, o governo, nem americano, nem em lugar nenhum, pode chegar para, por exemplo, a Pfizer e obrigar a Pfizer a ensinar o Brasil a fazer a sua vacina. Pode, obviamente, né, de alguma maneira, incentivar fortemente para que isso aconteça. Esse processo todo de negociação e discussão é sempre um processo em que todos os instrumentos têm que estar na mesa. Quando a gente põe na mesa também a discussão do eventual flexibilização das patentes, a gente traz elementos novos numa direção que talvez seja um pouco mais adequada para incentivar, inclusive, que esses contratos de transferência ocorram. Né? Então, eu acho que é bem nessa direção. Acho que empurra um pouco mais, não vai atrapalhar. O que é bem diferente é se, por exemplo, um país como o Brasil tomasse essa decisão de forma isolada. Aí seria muito mais possível que nós fôssemos retaliados né, de alguma maneira do que se isso acontecesse como parte de uma ação mais global. O que você acha do projeto, né, que está no Congresso? Já passou pelo Senado, é um PL que suspende, faz suspensão de patente durante a pandemia para medicamentos e vacinas. A efetividade dele, como é que ele entra nesse jogo e nas nossas perspectivas, ou isso vai ficar só como um simbolismo, né? Um desejo? Assim, né? É aquele tipo de coisa que você imagina quem propôs isso está com o coração no lugar correto, mas eu acho que não pensou bem em como fazer. O que nós precisamos fazer é assim, claro, nós queremos uma solução para ontem, né? Para esse problema que está matando a nossa gente.
É verdade, é importante. A gente não pode ficar pensando sem. Assim, quando alguém chega e fala para a gente, nós temos que pensar em estratégias de longo prazo, a gente fica triste de ter que falar isso, né? Mas veja, essa situação que a gente está vivendo agora, ela foi é outra coisa chata também, alguém fala, eu te disse, né? A comunidade científica tem avisado que essas coisas aconteceram. Comunidades, né, de tecnologia, as empresas brasileiras desse setor têm avisado que esse é um problema sério. Isso ia acontecer. Quando o pessoal ficou falando, porque o Bill Gates tinha feito uma apresentação. A gente pode enumerar uma centena de pessoas que já avisaram. Claro, a gente não sabia exatamente que data, né? Tem até livros de ficção que foram escritos dizendo que nessa época, mais ou menos, a gente teria... Porque é uma pedra cantada, é que nem o aquecimento global, né? A gente tem tantos elementos para mostrar que essas coisas vão acontecer que não é surpresa nenhuma para a comunidade científica que esse problema a gente está vivendo agora. A gente só não sabe a hora marcada, não tem hora marcada. Então, assim, resumindo, se a gente quiser realmente propor soluções, elas têm que ser soluções que tenham chance de dar certo. Senão a gente começa a não acreditar mais nas nossas instituições e na nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Soluções você está se referindo a curto e a longo prazo. A curto e a longo prazo. Então eu acho que o mais importante é que a gente comece a trabalhar nas bases de uma capacidade nacional, tanto envolvendo a parte científica quanto a parte de empresas de base tecnológica, para que a gente seja capaz de ser mais autossuficiente. O Brasil já foi, até os anos 80, se eu não me engano, capaz de produzir 50% dos seus insumos de saúde. Né? Hoje, acho que 90% dependendo de quem faz a conta, você vai ver 90% é importado. E é uma parte considerável da nossa das nossas compras e cada vez mais importante na nossa balança comercial. Então a gente tem que agir com relação a isso. Gesil, essa é uma decisão política, né? Tomar uma atitude é uma decisão política. Será que a pandemia vai ser uma lição para o Brasil? Veja, se não for, aí a gente... De novo, como eu falei, né? Se a gente não for capaz de aprender com uma situação como essa, eu não sei o que mais seria necessário para nos acordar. Né? Tem uma frase que fala: aprender com os erros próprios não faz mais que obrigação. Esperto mesmo é quem aprende, inclusive, com os erros dos outros. Não precisa repetir os erros que outros cometeram. E a gente está cometendo erros nossos e reiterando erros nossos seguidamente. A gente tem que realmente parar para sentar e falar: eu quero estar nessa situação de novo, e a solução é clara. Mas ela não é barata. Então tem que haver uma decisão de tomar essa decisão, de modificar as políticas e de gerir bem essa decisão. Não é só uma questão de você botar o dinheiro na mesa e naturalmente vão começar a aparecer tecnologias, equipamentos e vacinas. Tá? Tem que haver uma decisão de se criar os instrumentos e colocar os investimentos alinhados e fazer cobrança para e passo dos resultados de uma estratégia de desenvolvimento nacional e de autonomia nacional com relação à saúde, e isso também vale para outras situações também. É isso. Nós temos que aprender. Nós não temos escolha. Vamos sonhar que isso vai acontecer. Não, acho que a gente pode sonhar neste momento. Não, sonhar não. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar porque... cobrar, certamente. Tem que cobrar. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é isso. Claro. Eu felicito vocês por estarem atentos para essa discussão e fico contente com o convite, fico à disposição, ficamos no Fortec, à disposição para quaisquer continuação dessa discussão e como a gente faz, né? Como é que eu coloquei aqui que eu acho que o que deve ser feito, como deve ser feito, envolve várias outras pecinhas no jogo. Certeza. Professor Gesil, foi um prazer
conhecê-lo, conversar com você, foi muito bom o papo mesmo e eu espero que ele seja bom para muita gente escutar e entender o que significa tudo isso. Fico muito feliz de ser útil e é muito agradável também estar aqui nessa conversa com vocês. Eu espero que as pessoas conversem mais sobre esse tema. Eu conversei com o físico Gesil Amarante. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Muitíssimo obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.